Mas 5 horas tem que estar aí de qualquer jeito aí. Boa tarde a todos. Boa tarde à imprensa. Solicito ao vereador Diegão que assuma os trabalhos da primeira secretaria. Solicito ao primeiro secretário que faça a chamada dos senhores vereadores para a constatação de quórum e início da sessão ordinária. Boa tarde a todos. Vereador Antônio Lino, presente. Vereador Taubaté Guimarães, presente. Vereador Caio Cunha. Vereador Carlos Evaristo. Vereador Cláudio Miaki. Vereador Diegão na primeira secretaria, presente. Vereador Edson Santos, presente. Vereador Emerson Hong. Vereadora Fernanda Moreno da Silva. Vereador Iduígues Martins. Vereador Jean Lopes, presente. Considerando a presença do vereador Caio Cunha. Vereador Rodrigo Valverde. Vereador José Antônio Cuco Pereira, presente. Vereador Farofa, presente. Vereador Marcos Furlan, presente. Vereador Maurinho Despachante, presente. Vereador Mauro Araújo. Vereador Dr. Otto, presente. Vereador Pedro Comura. Vereador Dr. Péricles. Vereador Protássio Nogueira, presente. Vereador Sadal Sakai, na presidência, presente. Vereador Rodrigo Romão. Senhor presidente, existem 14 vereadores presentes na casa. 14 vereadores estão presentes. Há quórum regimental. Pedindo a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura dos papéis do expediente. Papéis dependentes de deliberação. Projeto de lei número... Projeto de lei número 36/2019, que autoriza o Poder Executivo a abrir o orçamento fiscal do município de Mogi das Cruzes em favor da Secretaria de Gestão Pública, crédito adicional especial para finalidade específica e da outras providências, de autoria do prefeito Marcos Melo. Consulta plenário se considera objeto de deliberação o projeto de lei número 36/19, de autoria do Executivo. Não havendo manifestação contrária, está considerado objeto de deliberação projeto de lei número 36/19, de autoria do Executivo, e remeto à Procuradoria Jurídica da Casa, bem como para as comissões pertinentes. Projeto de lei número 35/2019, que dispõe sobre a abertura de shows no município com músicos locais, de autoria do vereador Rodrigo Valverde. Consulta o plenário se considera objeto de deliberação o projeto de lei número 35/19, de autoria do vereador Rodrigo Valverde. Não havendo manifestação contrária, está considerado objeto de deliberação o projeto de lei número 35/2019, de autoria do vereador Rodrigo Valverde, e remeto à Procuradoria Jurídica da Casa, bem como para as comissões pertinentes. Consignando a presença da vereadora Fernanda Moreno, Pedro Comura, projeto de resolução número 06 de 2019, que institui a Comissão Especial de Vereadores para a realização de estudos para a regulamentação de atividades de guardadores de veículos na cidade de Mogi das Cruzes, de autoria do vereador Marcos Furlan. Consulta o plenário se considera objeto de deliberação o projeto de resolução número 6
2023/19, de autoria do vereador Marcos Furlan. Não havendo manifestação contrária, está considerado objeto de deliberação projeto de resolução número 6/19, de autoria do vereador Marcos Furlan, e remeto à Procuradoria Jurídica da Casa, bem como para as comissões pertinentes. Consignando a presença do vereador Pastor Carlos Evaristo. Requerimento número 45/2019. Egrégio plenário. O restaurante popular Bom Prato de Mogi das Cruzes comemora neste mês de março 13 anos de atividade. Desde sua inauguração em 28 de março de 2006, o local já ofereceu mais de 4 milhões de refeições a preços acessíveis entre cafés da manhã a 50 centavos e almoço a R$1, sendo que crianças de até 6 anos de idade não pagam. Diante do exposto é que requer a mesa diretiva que seja consignados na desta sessão ordinária votos de aplauso e congratulações para a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social pelos 13 anos do Bom Prato Mogi das Cruzes, assim como entender o aplauso da Secretaria Municipal de Assistência Social e a entidade de Associação Mogiana de Ações para a Cidadania, AMAC, e voluntários. E que o presente trabalho legislativo seja levado ao conhecimento do prefeito municipal Marcos Melo. Plenário vereador Dr. Luiz Beraldo Miranda, 26 de março de 2019, de autoria dos vereadores Edson Santos e vereador Antônio Lino da Silva. Coloco em discussão o requerimento número 45/2019, de autoria dos vereadores Edson Santos e Antônio Lino da Silva. Com a palavra, o vereador Edson Santos. Presidente, vereadora Fernanda, senhores vereadores, aniversário do Bom Prato essa semana, né? A gente sabe da importância que tem o Bom Prato para a cidade de Mogi. Então, eu e o vereador Antônio Lino estamos parabenizando a AMAC, que é a mantenedora do Bom Prato de Mogi, todos os funcionários, todos os voluntários. E lembrando, presidente, que nós temos uma promessa aí do governo do estado para mais um Bom Prato na cidade, no distrito de Jundiapeba. O senhor esteve conosco lá em São Paulo. E a gente sabe que em final de governo se promete tudo, mas o governador França prometeu um Bom Prato para Mogi. Então nós temos que cobrar. Temos que aproveitar os nossos deputados aí, estaduais, federal, para estar nos auxiliando para que realmente o Bom Prato de Jundiapeba vire uma realidade. Encerrada a discussão, está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Está aprovado. Moção número 19 de 2019. Colendo plenário. Considerando que o tema segurança pública tem sido uma das principais preocupações do povo brasileiro, que cobrou imediatas providências dos nossos governantes, considerando que o excelentíssimo ministro da Justiça e Segurança, Sérgio Moro, mostrou-se disposto a promover mudanças significativas nessa questão, com a elaboração do pacote anticrime, que visa, entre vários itens, endurecer o efetivo cumprimento das penas, bem como combater o Caixa 2 e as facções criminosas, considerando que a nação está cansada de sofrer com a violência generalizada e também com a falta de investimento no setor, considerando que o pacote anticrime foi feito sob o olhar clínico e técnico de uma pessoa experimentada e conceituada, que sabe das dificuldades teóricas e práticas para se aplicar a lei e do que precisa ser feito, além do fato do tema estar aberto ao debate e ajustes, considerando que o excelentíssimo presidente da Câmara dos Deputados, o deputado federal Rodrigo Maia, não mostrou disposição em colocar logo a matéria em pauta, alegando que esta não era prioritária? Considerando que o projeto de lei anticrime deveria sim ser considerado prioridade pela Câmara dos Deputados, visto que reflete em todo o país, ou seja, nos âmbitos federal, estadual e municipal, consideramos que temos a convicção de que vivemos novos tempos, em que não há mais espaço para a velha política, e que não devemos nos esquecer nunca que fomos eleitos e trabalhamos pelo e para o povo e que, antes de quaisquer siglas, nosso partido é o Brasil e o município ao qual representamos. Em nome da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes, manifestamos repúdio à conduta do deputado federal Rodrigo Maia em relação ao seu posicionamento de adiar a análise e votação do pacote anticrime, rogando por bom senso ao parlamentar de trabalhar em prol do Brasil e de forma estreita e sem vaidades com o governo federal. De ciência do representante excelentíssimos presidente da República, Jair Bolsonaro,
ministro da Justiça e Segurança Pública Sérgio Moro, ao excelentíssimo deputado federal Rodrigo Maia e aos deputados eleitos que representam a nossa região, Marco Bertaioli, Kátia Sastre, Márcio Alvino, Estevão Galvão, Marcos Damásio, André do Prado e Rodrigo Gambale. Plenário vereador Dr. Luiz Beraldo de Miranda, 26 de março de 2019, de autoria do vereador Diegão. Coloco em discussão a moção número 19/2019, de autoria do vereador Diegão. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Rodrigo Valverde. Já peço também, senhor presidente, humildemente, para anotar nossa presença. Consignando a presença do vereador Rodrigo Valverde. Vereador Diegão, quero parabenizar Vossa Excelência aí pela boa intenção dessa moção. E quando eu inclusive, fui um dos signatários, e na oportunidade, não sei se sua assessora te contou, eu falei, olha, eu vou assinar porque é do meu amigo Diegão, mas no plenário lá eu vou conversar sobre isso. E, por enquanto, a sociedade brasileira, em sua maior parte, em Mogi das Cruzes também não tenho dúvida, na sua grande maioria, a figura do Sérgio Moro é uma figura de combate ao crime, de uma nova política e de uma nova situação ética no país. Foi assim que ele foi construído. Foi assim que ele foi construído. É para ter esse sentimento na sociedade. Mas, na verdade, vereador Diegão, é um grande engodo a figura desse cara. Uma grande enganação. Eu vou falar aqui só algumas coisas. Ele é um péssimo juiz e mostrou isso. E a prova disso é que quando ele é entrevistado, ele não tem elaboração intelectual. Ele só consegue vir ser um monólogo, falar o que está escrito no papel. Quando pergunta alguma coisa fora da cartilha, ele se enrosca todo. Ele trabalhou politicamente à frente da magistratura esse tempo todo. Quando tomou um pito do presidente da Câmara de que ele não conhece o Congresso Nacional, ele mandou no dia seguinte prender o sogro do presidente da Câmara Federal. Ele falou a vida inteira, em várias palestras, em monólogo, porque às vezes tem pergunta que ele se recusa a responder. Ele falou em várias palestras que o maior crime, o crime mais nefasto que existe, é o caixa 2 de campanha. É o caixa 2 de campanha. Não existe corrupção maior do que o caixa 2 para fins eleitorais. Maior até do que a sobra de caixa 2 para favorecer pessoalmente a vida do candidato, a vida do agente financeiro, da campanha de um candidato. Ele falou isso. Depois ele assume, vereador Eduígues, o Ministério da Justiça. E o ministro-chefe da Casa Civil é réu confesso em caixa 2 de campanha. O repórter, com muita coerência, perguntou, ministro da Justiça, como o senhor, que a vida inteira deu palestras em universidades, deu palestras fora do Brasil, falando que o maior crime que existe é o caixa 2 de campanha eleitoral. E o ministro-chefe, o seu ministro-chefe, é réu confesso em caixa 2. Sabe como que ele respondeu, vereador Eduígues? Ele falou, olha, ele já se arrependeu e já pediu desculpas. Próxima pergunta. Olha que nome bonito. Quem é contra isso? Lei contra a corrupção. Quem é contra isso? Em sã consciência, vereador Antônio Lino. Agora, tem que mostrar o funcionamento prático disso. É rasgar a Constituição Federal? É você estar investigando um suspeito, quando esse suspeito está conversando com o presidente da República, que você tem que passar o inquérito para a instância maior, você ignora isso e coloca o que era sigilo de Estado, coloca na Rede Globo, de forma seletiva, apenas para a Rede Globo, para mais nenhum outro veículo de comunicação. É isso o pacote anticorrupção? Será que o pacote anticorrupção é prender um suspeito sem os requisitos para uma prisão provisória e falar, você só sai se você delatar tal suspeito que eu quero?
Será que isso é o pacote anticorrupção? Ficou provado que esse ministro da Justiça, de justo, não tem nada. A sua carreira é uma carreira de engodo. Quando foi presidente do Banestado, quando foi o juiz responsável pelo Banestado, absolveu todos os réus com provas materiais contra eles. Quanto custou isso? A sua esposa desviou 400 mil reais da APAI. Veja, é um falso moralista, é um falso combatente da corrupção. Não bastasse, vereador Duígues, sabia que a Força Tarefa da Lava Jato inventou uma fundação privada, negociando financiamento com a Petrobras e com os réus da Petrobras, com 2 bilhões e 500 milhões de dólares, para eles administrarem, sem nenhuma transparência, sem nenhuma finalidade, sem nenhum fundamento. A gente tem que fugir de algo que rasgue a democracia. Eu falo isso com muita tranquilidade, nunca peguei um centavo de financiamento empresarial na minha vida. O PT, vereador Eduígues, com todo respeito aqui, o PT pegou muito financiamento de empresas. Agora, não foi só o PT, vereador Eduígues. Eu diria todos os partidos que chegaram ao poder, todos, sem exceção. Inclusive o PSL, que é um partido nanico, que vendeu a legenda para o Bolsonaro ser candidato, e a gente viu o que aconteceu. Eles pegaram o dinheiro público, deram para candidatas femininas e mandaram pegar o dinheiro de volta, lavando o dinheiro, uma vergonha. Será que o juiz Sérgio Moro, ele sabe de tudo isso, vereador Eduígues? Então, olha, me enoja, me embrulha o estômago, demagogia. Me enoja, me embrulha o estômago, hipocrisia. E essa figura do ministro da Justiça é um hipócrita, que está lá vendendo o Brasil. Porque não é combater a corrupção no Brasil, era destruir as empreiteiras nacionais, destruir a indústria nacional e entregar o petróleo para os norte-americanos. Essa foi a função desse camarada que está aí pousando de bom moço. Assinei a moção do vereador Diegão, reconheço tudo que eu falei aqui, agora eu quero fazer um parênteses. O que o vereador Diegão busca com essa moção? Ele busca transparência, combate à corrupção, combate ao Caixa 2. Por isso, assinei a moção, por isso votarei favorável à moção, mas essa boa intenção mascarada por interesses escusos que está por trás, eu tenho que denunciar aqui nesse plenário. Talvez esteja entrando por um ouvido e saindo pelo outro aqui, de vários aqui, que conhecem, todos conhecem a nojeira que é o financiamento empresarial de campanha. Que depois faz um prefeito renovar um contrato de aluguel, 30%, porque recebeu dinheiro, recebeu financiamento do dono do imóvel. Que depois faz a gente comprar tudo 10 vezes mais caro. Isso é o financiamento que tem que ser combatido. Tenho certeza que essa é a intenção do vereador Diegão. E tenho certeza que todos os males que nós vimos na TV acontecem em nossa cidade. Digo e provo se for necessário. Então, contra a hipocrisia, contra a demagogia, eu retalho aqui quando na moção está exaltando o ministro da Justiça, Sérgio Moro, que é um falso, um calhorda, um entreguista. Mas, pela boa intenção do vereador Diegão, em combater a corrupção, votarei favorável, embora sei o que está por trás de tudo isso. Obrigado, senhor presidente. A palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Antônio Lino. Presidente, senhores vereadores, eu não estou aqui fazendo nem defesa nenhum nem do outro, mas eu quero colocar uma posição minha e até uma questão do partido. O partido o PSD tem feito um trabalho no Congresso Nacional, através do deputado Bertaioli, juntamente com o presidente da Câmara Federal, Rodrigo Maia. O que o Maia quer fazer, é andar um projeto ou andar o outro projeto. Eu acho que o Moro não entendeu ainda essa questão, como é que funciona o sistema legislativo. Nós aqui andamos com 4, 5 projetos até ao mesmo tempo. E alguns projetos até que não andam nessa casa ainda, desse tamanho, que tem 23 vereadores. E aonde você chega num local que tem 513 deputados, e se você tem uma liderança, você precisa ter posicionamento e ter prioridade. E na prioridade, hoje, é a Previdência. Nós precisamos, sim,
cuidar da questão da corrupção, cuidar da mudança na questão da lei penal, na lei, hoje, quem faz o encarceramento das pessoas. Isso nós temos que cuidar mesmo, não tenha dúvida disso. Agora, o grande problema é que o Moro não entendeu que precisa, no parlamento, andar alguns segmentos, algumas prioridades. E qual foi a prioridade que os líderes do partido elegeram? É andar com a Previdência. Com toda a dificuldade que tem para a gente conseguir caminhar com a Previdência no Congresso Nacional. Porque o governo não ajuda. A equipe econômica do governo não ajuda. É muito mal, vereador Caio. Eles não conseguem conversar. Eles não conseguem fazer a máquina andar, o entendimento. Ninguém está falando lá de dinheiro, ninguém está falando de corrupção, ninguém está falando de nada. Eles querem conversar. Aonde chegar nos números? Por que você chegou nesse número? Se as pessoas mais pobres estão sofrendo. Então, a prioridade hoje é a Previdência. Eu queria só dizer ao vereador Diegão, essa questão de atacar o presidente da Câmara Federal é muito complicado. Porque o que ele disse para o ministro é o seguinte: o senhor tem que esperar às vezes. Não é assim, não chega aqui no Congresso, o vereador Cuco, e atropela. É da mesma forma que nesta casa chega um projeto aqui, e aí aparece um secretário aqui e começa a convocar todos os vereadores e pedir a eles: olha, esquece o projeto que está andando, que vocês estão cuidando, e cuida desse para mim. Isso é muito perigoso, porque a casa está ditando uma regra para aprovar o mais rápido possível. Não é isso que eles estão dizendo, que é isso que está fundando o país? Não é isso que está levando o país à bancarrota? Não é isso que está acabando com as nossas finanças? Então nós temos que fazer um entancamento disso. E isso é só através de uma legislação. E aí é na Previdência. Se essa Previdência está aí, está boa ou está ruim, precisamos discutir. Mas precisa dar foco nela para discutir. É o que o vereador Eduígue sempre fala aqui. Temos que discutir o assunto. E eles não querem discutir, eles querem passar do jeito que está. E aí vem o Moro também, quer passar a proposta dele do jeito que está também, que também não vai passar. E aí eu concordo com o vereador Rodrigo Valverde. Não tem um substitutivo dessa lei. Ninguém discutiu isso. Alguém fez isso no gabinete, entre 4 ou 5 pessoas, e mandou isso para frente. Só que aquilo que foi discutido no gabinete do Moro, vereador, aquilo é de juiz. Juiz que só aplica a lei para dizer assim: esse eu vou pegar, aquele não, esse eu vou pegar, aquele não. Nós não precisamos de lei assim. Nós precisamos de lei que atenda a toda a sociedade. Uma lei que seja justa. É o que eu sempre falei aqui. A justiça sempre em primeiro lugar. Quando você idealiza uma lei, uma legislação, você tem que pensar nos efeitos colaterais. E quem são os efeitos colaterais? Na hora que eu colocar essa lei em vigor, qual é o seu efeito? É por isso que quando você vai fazer um código penal, você vai fazer um código civil, você vai fazer alguns códigos que envolvem toda a sociedade, o que você faz? Você chama jurista, você chama professores, você chama educadores, você chama as pessoas que têm um conhecimento profundo daquela matéria. Não pode ser assim, você pegar e colocar à disposição. Isso é ditadura pura. É isso que nós não precisamos. Então, eu fico com muito receio até de votar uma matéria dessa, porque nós estamos votando contra um colega que é presidente da Câmara Federal, que poderia ser o vereador Sadal Sakai, que é o presidente dessa casa. Então, esse é o meu receio. Atacar as instituições é muito perigoso. Nós estamos atacando as instituições, a instituição legislativa, e não o cidadão Sérgio Moro. Eu não tenho nada contra o Sérgio Moro, eu acho que ele foi um excelente juiz quando trabalhou na sua comarca, ou na sua vara de jurisdição, entendeu? Mas, quando eu vejo a instituição sendo atacada, porque na figura do Maia, está a instituição Câmara Federal. Foi essa defesa que o deputado Bertaioli fez ontem nas redes sociais, para não atacar as instituições. E aí ele fez a defesa do Maia. Então, vereador, eu quero deixar à vontade, eu quero liberar a bancada do PSD, quero dizer a Vossa Excelência que eu, particularmente, vou votar contra. E aí eu libero a bancada e a bancada pode votar do jeito que quiser. Mas pensando da forma bem clara, como o nosso deputado Bertaioli fez a defesa ontem, aí a bancada reflete, faz a sua reflexão, mas o líder maior, Bertaioli, fez a defesa do Maia. E aqui eu faço a defesa da mesma forma, o que o Bertaioli fez ontem na rede social, estou eu aqui fazendo a defesa.
Não por uma questão do Sérgio Moura, não por causa da lei, vereador, nem por causa de Vossa Excelência. É pela definição que ele fez. Não podemos atacar uma instituição através de uma pessoa. Obrigado. As palavras, senhor presidente. Com a palavra, vereador Diegão. Senhor presidente, senhores vereadores, público que nos acompanha presente na galeria e quem nos acompanha através da TV Câmara. Eu ouvi atentamente a fala dos senhores vereadores, vereador Caio Cunha, mas eu queria acreditar também, quero conversar diretamente com a população que nos assiste agora, eu queria acreditar que não tem interesse político na questão do presidente da Câmara engavetar o projeto do ministro da Justiça, o juiz Sérgio Moro, mas a gente sabe, eu sei, você que está me assistindo sabe também. Sabe o que eles querem? Troca de favores. Está claro. O presidente ganhou essa eleição legitimamente, dizendo com o discurso: não vou negociar cargo político e ministério. Vão acabar com a minha vida, ele disse, mas eu vou me sacrificar pelo país. Foi isso que o presidente falou, está fazendo, mas a gente está vendo, está assistindo, está vendo nas redes sociais. Está bem claro que a bancada, principalmente do Centrão, eles querem espaço na política. Eles querem negociar os cargos. Estão deixando bem claro também que enquanto os partidos políticos não tiverem espaço dentro de ministérios, de cargos, o país não vai andar. É isso que está acontecendo, senhor presidente, senhores vereadores. Minha nota de repúdio é para ser que, de alguma forma, comovesse a maioria dos deputados que entrasse, que apoiasse esse governo e que a gente, daqui para frente, tenha a nova política, esqueça a velha política, que é a troca de cargos. Eu vou ler uma parte da moção que fala sobre a velha política, que eu considero que temos a convicção de que vivemos novos tempos, em que não há mais espaço para a velha política, e não devemos nos esquecer nunca de que fomos eleitos e trabalhamos pelo e para o povo, e que antes de qualquer sigla, nosso partido é o Brasil e é o nosso município. O interesse político não pode estar acima dos anseios da população. A população não aguenta mais viver vendo todo dia essa palhaçada que está acontecendo no país. Estão travando os projetos do presidente e estão travando também, querendo travar aí, o projeto do ministro da Justiça, Sérgio Moro. Então, a minha moção deixa à vontade a todos os vereadores que queiram votar contra ou a favor. Para mim isso não importa. Importa é que eu usei esse espaço para falar com a população e dizer que jamais, e repito, o interesse político pode estar acima dos anseios da população. Obrigado, senhor presidente. Eu peço a palavra, presidente. Com a palavra o vereador Protásio Nogueira. Mais rapidinho, vereador Caio. Eu só quero... Inclusive, eu assinei essa moção do vereador Diego, e isso é natural, a gente assina, e quem vai decidir é o plenário. Ela tem que ter um número mínimo de assinatura, aqueles que não sabem, né? Para que ela venha a plenário, para que seja julgada, caia sobre julgo dos vereadores se aprova ou não. Mas eu discordo, eu dei uma olhada nela quando assinei, eu discordo de uma coisa, quando se fala de velha política, que agora é nova política, que está cansado. Poxa vida, estava conversando com o vereador do IGS aqui, agora há pouco. Eu não estou vendo o que está mudando lá, senhor presidente, seus vereadores. O Senado diz que renovou 70%, 80%. A Câmara renovou 50%, 60%, 70%, sei lá quanto. Vereador Protásio, só uma observação do UOL aqui, que casa exatamente com sua palavra. O presidente da República foi no cinema hoje de manhã e começou a agenda dele meio-dia. Talvez essa seja a nova política. Essa nova política que está vendo? Por que agora, até agora, o vereador Taubaté, não fizeram ainda, não montaram a comissão de Constituição e Justiça? Por que nada está andando? Nada está andando em Brasília porque estão esperando, sabe o quê? Os cargos a serem distribuídos.
Estão esperando as emendas serem distribuídas. Então, quer dizer, que nova política é essa? Quem entrou lá para renovar? Está renovando o quê? Cadê essa nova política? Cadê esse novo pessoal que entrou lá em Brasília? Estão esperando os cargos em Petrobras, cargo em Docas de Santos, esperando os cargos a serem distribuídos, para que eles montem as comissões, para que faça a Câmara Federal e o Senado andar. Ah, tão de brincadeira lá em Brasília, e esses novos todos que entraram lá, está tudo, não vou falar a palavra aqui não, mas tudo saco no mesmo lugar, dentro do mesmo saco. Com a palavra, vereador Caio Cunha. Obrigado, presidente. Fico feliz de por ter passado a palavra para mim nesse exato momento. Queria fazer algumas considerações. Bom, primeiro, eu assinei a moção do vereador Diegão, e não sei nem se a assessora do vereador compartilhou com ele, mas eu demorei um pouco, né, para assinar, né? A única coisa, né, que eu discordo com o vereador Diegão é que talvez seria mais interessante, em vez de ser uma moção de repúdio, ter uma moção de apelo, né? Talvez uma troca de palavra ali, em outro caminho, talvez seria menos agressivo, né? Mas, agora, eu queria apontar algumas questões. Bom, primeiro, essa questão de nova e velha política é um conceito criado, que virou mais um discurso eleitoreiro do que prático, não é? Entende-se velha política, a política dos interesses pessoais, a política das negociatas, é isso que acontece. E é isso, então ela acaba nem sendo a velha política, ela acaba sendo a atual política, porque ainda não mudou, não é? Mas eu acho, né, que os termos eles acabam sendo desgastados e até, né, prostituídos por conta da má prática, não só em Brasília, mas em todo o aspecto político. Uma outra coisa, só uma lembrança, o vereador Rodrigo Valverde, e é óbvio, né, a questão, o vereador Rodrigues daqui a pouco, né, vai falar também, é óbvio que a Lava Jato ela incomoda muito o partido ao qual eles pertencem, né? Mas faz parte isso, né? Por conta, agora se mudou um pouco, até o Temer foi preso, né? Saiu já, mas foi preso, aquele discurso da seletividade meio que caiu por terra. Mas eu queria fazer uma consideração, né, vereador Rodrigo Valverde, né, com relação a Caixa 2, e na minha opinião, Caixa 2 não pode ser considerado como um crime eleitoral. Veja a minha opinião. O objetivo, ele até pode ser uma questão eleitoral, mas, na verdade, toda a prática, porque, né, o Caixa 2, ele envolve a questão de corrupção, envolve a questão de lavagem de dinheiro, a questão até de formação de quadrilha e tantos outros crimes. Quando se aponta que Caixa 2 é um crime eleitoral, quem começa a julgar os crimes de Caixa 2 é a Justiça Eleitoral. E aí que está o grande problema. Porque a Justiça Eleitoral é uma justiça especializada e ela é rotativa. Os ministros, os técnicos que trabalham ali, trabalham com uma rotatividade constante. Não é também uma justiça especializada na investigação de fraudes, como é o caso da justiça comum. Então, assim, quando se aponta o Caixa 2 como crime eleitoral, todo e qualquer movimentação que tenha como Caixa 2 vai entrar num limbo, vai ser uma espécie de foro. Tanto é que os advogados do presidente Lula pediram o encaminhamento agora do caso dele, né, do Triplex, para a Justiça Eleitoral e não para a Justiça Comum, que foi a qual ele foi condenado.
Então, só por essa questão, eu queria fazer essas observações, mas, por favor, vereador Rodrigo. Vereador Caio, veja, veja a farsa da Lava Jato. Não é porque atingiu o Partido dos Trabalhadores. E vários, né? Prender cachorro morto é facinho, viu, vereador Caio? Prender o Temer, que não vale mais para nada, é facinho. Eu queria ver prender o Temer quando era para fazer a reforma trabalhista. Eu queria ver prender o Temer. Eu queria ver prender o Bolsonaro agora, os filhos do Bolsonaro, pela reforma da Previdência. Depois que o cara já fez o papel sujo, aí não serve mais para nada, aí é fácil prender. A prisão do Lula também é política. Por trás da prisão do Lula, dá a impressão que é combater a corrupção, o caixa 2 de campanha. Dá a impressão que é isso. É isso que vende para a sociedade compra. Mas, na verdade, é entregar as riquezas naturais brasileiras, é tirar direitos sociais, trabalhistas, previdenciários. Essa é a verdade. E quando tem na lei, a empresa X pode doar 1% do seu faturamento bruto anual para candidato Y. Você quer algo mais imoral do que isso? Estava expresso na lei. E a Lava Jato quer combater o quê? Combate essa lei. Agora, a cortina de fumaça que foi criada, dizendo que era para limpar o país, e depois a gente vê o que fizeram com esse país, é isso que a gente fica indignado. E não só o que também é motivo de indignação, não só a seletividade. Só essa observação na fala de Vossa Excelência. Parabéns pelo posicionamento. Obrigado, vereador Rodrigo. Tudo bem, presidente, encerrei por aqui. Eu ia continuar, mas como eu entendi o seu olhar para mim, eu encerro minha fala aqui nesse exato momento. Obrigado. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Iduígues Ferreira Martins. Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores. A população nos acompanha, boa tarde. Em especial o vereador Diegão, que eu disse para o vereador Diegão que eu não assinei a moção e falaria contra a moção. Eu vou falar as minhas razões, senhor presidente, e a população que nos acompanha. Primeiro, que tenho absoluta certeza que esse plenário é contra a corrupção. Contra a corrupção. Temos que combater esse mal que assola a sociedade brasileira. Quero dizer ao vereador Caio que o PT, a Lava Jato, não incomoda o PT. O que incomoda são as injustiças da Lava Jato. Enquanto o Serra está com acusações pesadíssimas, está solto, enquanto o Alckmin está solto, enquanto outros estão soltos, prendem petistas, até a hora que muitos não aguentam e tem que falar aquilo que não sabem para se verem livres. Ou como o Temer, que em 3 dias conseguiu o seu habeas corpus. Então, nós não somos contra a Lava Jato, vereador Caio. Nós somos contra a justiça seletiva, para destruir um partido político e para prender uma pessoa que liderava as pesquisas e ia ganhar as eleições. Isso nós somos contra. Isso nós somos contra. Se ela pegasse a todos, se ela pegasse o Aécio, por exemplo, que recebeu 2 milhões da JBS e sumiu com 2 milhões, se ela pegasse o Alckmin, que o Paulo Preto está falando, que tinha casas de dinheiro, que ele colocava dinheiro no sol para não mofar, vereador Taubaté, aí sim nós concordaríamos com a Lava Jato que fizesse justiça. Não uma Lava Jato que teve o seu maior paladino de justiça, no dia seguinte das eleições, vira ministro, vira superministro. Portanto, tudo que ele fez está sob suspeição, porque em seguida se aliou a quem ganhou a eleição para presidente da República, segurando o primeiro colocado na cadeia. Portanto, por isso, nós somos contra a justiça seletiva, não contra a Lava Jato. Eu abordei ao vereador Diegão por que eu não assinaria a moção. Primeiro que ela tem uma incorreção. Nessa moção fala que o ministro Moro mandou para o Congresso um projeto de lei para combater o Caixa 2. Não é verdade. Está escrito aí. Ele tirou o Caixa 2 do seu projeto. Vereador, ele não tirou o Caixa... Tirou. Vão ser 2 votações. Ele tirou o Caixa 2 do seu projeto. E disse serão mais. 2 votações, e vereador. disse mais. Caixa 2 agora não é mais prioridade. Todo mundo sabe disso. Sabe disso. E quando em palestra ele dizia, Caixa 2 é um crime gravíssimo. Caixa 2
é um dos piores crimes. Falou isso pelo mundo inteiro, inclusive nos Estados Unidos. Só Vereador, que... não tem erro, foi interpretação do Vossa Excelência. Não foi. Está escrito aí, Vossa Excelência lê a sua moção, está escrito que está o Caixa 2 aí. Eu li e disse que não assinaria por isso. Agora, alguém que combate o Caixa 2, tem o ministro Onyx Lorenzoni, processado por Caixa 2, ele fala, ele pediu desculpa e está perdoado, enquanto ele prendeu um monte de gente por causa de Caixa 2? Será que esse ex-juiz, agora ministro, está agindo com seriedade? Está agindo... Um ministro da Justiça, que depois que o COAF descobre que o filho do presidente, o seu braço direito, movimentou R$1.200.000, que diz que é com venda de carro, esse sujeito não vai prestar depoimento. Esse sujeito, o Queiroz, não vai prestar depoimento, desobedece à lei. E o ministro da Justiça faz de morto. Dizer que esse cara é sério? Como é que pode? 4 casas depois da casa do presidente, descobre os assassinos da Marielle Franco e do Anderson Gomes, com 117 fuzis. E ele faz de morto. Como é que pode? Agora ele virar o herói. Como é que pode? Então tem muita incoerência. Tem muita incoerência. Eu não sou aqui de ficar defendendo membros da Câmara Federal. Mas o governo do Bolsonaro falou que a prioridade é a reforma da Previdência. E o presidente da Câmara está pautando a reforma da Previdência. Já está numa comissão com 90 dias para analisar. Eu sou contra o modelo de reforma da Previdência que querem colocar. Agora o Moro, se achando super-ministro, foi pressionar o presidente da Câmara como se nós fôssemos pressionar o presidente Sadal. Determinar o que o presidente Sadal deveria fazer se um secretário viesse aqui fazer. Agora, a nova política do PSL, do Bolsonaro, é colocar mulher como laranja para desviar dinheiro público. Desviar dinheiro público em Minas Gerais, em Pernambuco, mulheres que teve que sair do Brasil sob ameaça de morte. Isso é nova política. É nova política ter campanhas sustentadas eleitoralmente por milicianos que matam pessoas no Rio de Janeiro. Isso é nova política. Quando é nova política? Isso não tem absolutamente nada de nova política. Isso é a pior das políticas. É gangsterismo. É ignorar que o presidente e os seus filhos estão aliados a milicianos do Rio de Janeiro, que assassinaram a Marielle, que estão lá, que o filho namorou uma filha de miliciano, que mulher de miliciano trabalhou no gabinete dos filhos do Bolsonaro, que miliciano foi nomeado pelo Bolsonaro. Isso é nova política? Nunca foi. Eu acho que é a pior das políticas. E agora, a população brasileira está acordando. O Bolsonaro despencou 30 pontos de aprovação em um mês. Isso não é eu que estou falando, é o Ibope que está falando. Portanto, vereador Diegão, eu fui muito ético com Vossa Excelência, ao não assinar a moção e ao dizer para Vossa Excelência, pessoalmente, que falaria contra. Porque não existe coerência nenhuma no Moro depois que ele passou a ser empregado do Bolsonaro, ser humilhado pelo Bolsonaro. Ele indicou uma mulher para um conselho de combate à violência. No dia seguinte, ele teve que derrubar a indicação, porque o Bolsonaro mandou. Passou uma vergonha internacional. Perdeu toda a credibilidade para combater o crime. Colocou mordaças no COAF para não mais liberar informações que antes, como juiz, entregava para a Rede Globo, soltar em horário nobre no Jornal Nacional. Porque a COAF descobriu que o braço direito do filho do presidente, do Flávio Bolsonaro, movimentou R$1.200.000. Talvez por isso que ele quebrou aquela Ford, uma empresa que fechou no ABC. Talvez a venda de carro dele foi tão desleal a concorrência que quebrou uma montadora no Brasil. Então eu acho que se tivesse um ministro da Justiça sério,
ele ia mandar a Polícia Federal investigar? Porque 4 casas depois da casa do presidente da República, no mesmo condomínio, descobriram quem matou a Marielle Franco e o Anderson Gomes. Se ele fosse sério, ele mandaria o COAF aprofundar as investigações da movimentação financeira do filho do presidente. Se ele fosse sério, ele mandava a Polícia Federal investigar as candidaturas laranja que repassou dinheiro público para o PSL. Se ele fosse sério. Então, por isso, esse vereador compactua com o combate à corrupção. Compactuo. Nunca tive um processo em toda a história da minha vida por uma malversação pública, por dilapidação de dinheiro público. Jamais combato a corrupção como nós combatemos. Agora, dizer que esse ministro está querendo combater a corrupção, fechando os olhos para tantas mazelas, eu não concordo, por isso votarei contra. Encerrada a discussão, está em votação. Presidente, questão de ordem. Para a questão de ordem, vereador Caio Cunha. Eu gostaria, eu não tenho problema nenhum em votar nesse projeto, mas eu gostaria, há um entendimento, né, na casa, que talvez por conta, ao invés de moção de repúdio, se fosse apelo, ficaria menos agressivo, né? Não tive a possibilidade dentro do vereador Diegão, eu acabei de conversar com ele está pensando, mas... Não, vereador, eu não vou retirar a moção, até porque eu deixei bem claro o meu pensamento de que eu repudio as atitudes que estão acontecendo na Câmara dos Deputados, e eu repudio as atitudes do presidente, porque ele está, sim, colocando aí os interesses políticos acima dos anseios da população. Deixei bem claro também que não tem problema nenhum de dizer que quem quiser votar contra, vote contra. O importante é que vai ser enviada da mesma forma, o vereador, só que é a moção de repúdio ainda. Não vou fazer nenhum apelo. Vereador, vamos colocar em votação, né, até pela questão do vereador Diegão. Então, está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Tem 8 votos. Levanta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, né? Ô, caramba. Vereador, mantenha... É só contar o que não votou, por favor. Não, mas só é que os vereadores estão levantando a mão e abaixando, tipo, então tem que manter levantado. Esse que é o problema. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vereador, está rejeitado com 9 votos contrários. Declaração de voto, senhor presidente. Para a declaração de voto, vereador Diegão. Novos tempos, senhores vereadores. São novos tempos, novos meios de comunicação. A população que acompanha essa casa entendeu bem o que eu quis trazer aqui, explanar nesse plenário. Infelizmente, tive a minha moção de repúdio dos atos do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, que está colocando os interesses políticos acima dos anseios da população. Ele não está se importando se o pai de família está morrendo nas ruas, se o bandido entra e sai toda hora, que político não está sendo punido. Ele não está se importando. Sabe o que ele quer? Ele quer cargo, ele quer emenda. Todos os deputados estão contra o Sérgio Moro, o nosso ministro. O Bolsonaro disse, deixou bem claro. E isso está acontecendo. Ele disse com essas palavras: vão acabar com a minha vida. Estou me sacrificando pelo meu país. E hoje, nessa tarde, de uma forma, eu também me sacrifiquei, me coloquei contra alguns vereadores. Infelizmente, essa Casa de Lei votou contra uma moção que seria muito importante para que todos refletissem. Não pode, em nenhum momento, o interesse político estar acima dos anseios da população.
O que eles estão querendo é pressionar o presidente, pressionarem o nosso ministro da Justiça a barganhar cargos políticos e emendas. É isso que está acontecendo no nosso país. Graças a Deus, nós temos as redes sociais, nós temos a TV Câmara hoje. A gente não precisa depender mais de uma mídia que muitas vezes era manipulada. Estou ao vivo, estou passando para milhares de pessoas e vou dizer, infelizmente é a primeira moção que eu tenho nessa casa que foi votado contra aí, por unanimidade. Mas, como eu falei, isso para mim não importa. Importa esse espaço que eu tenho com você, com a população, que chega até você. O meu objetivo, que foi repudiar a troca de cargo político e que a população é muito mais que isso, e o Brasil é muito mais que isso. A gente vai passar por essa turbulência e o Brasil vai crescer, eu tenho certeza. Obrigado, senhor presidente. Declaração de voto. presidente. O vereador Caio Cunha é mais velho, se ele quiser. Para a declaração de voto, vereador Caio Cunha. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Rodrigo Valverde. Vereador Diegão, se essa é a sua primeira moção, que é rejeitada, está aqui um vereador que pode te falar com experiência. Já tive algumas moções de requerimento rejeitadas aqui nessa casa. Eu votei favorável ao projeto de Vossa Excelência, justamente porque eu entendi o que Vossa Excelência bem disse. Eu ainda acho que poderia ser uma moção de apelo, né? Ficaria mais branda e talvez mais eficaz até, né? Eu acho que a casa talvez ela abraçaria, né? Que repudia ainda mais ao presidente da Câmara, né? Fica um tanto pesado. Mas eu votei favorável a Vossa Excelência. Eu achei muito interessante, vereador Diegão, citar aqui a questão da barganha por cargos e dizer que isso não acontece só em Brasília, né? Isso não acontece só em Brasília. Há muita barganha de cargo por aí. O que mais acontece é isso. Eu tô com você, mas se você me der um cargo, isso, aquilo, outro, esse é o aparelhamento da máquina pública. Utilizar o bem público por questões políticas e eleitoreiras. Por isso, exatamente por isso que eu votei favorável a esse requerimento, quando o vereador Diegão ele bem disse sobre essa questão de barganha por cargo, né? É imoral, né? Mas não é só lá em Brasília que acontece não, vereador Diegão. E é isso aí. Obrigado. Declaração de voto, senhor presidente. Para a declaração de voto, vereador Rodrigo Valverde. Senhor presidente, vereador Diegão, eu não tenho dúvida da sua boa intenção. Eu espero que essa indignação com Brasília seja também em São Paulo, seja também em Mogi das Cruzes. A gente vê essa crítica de Vossa Excelência em todas as esferas, sem exceção, de qualquer cidade do Brasil. Na Suíça acontece, esse toma lá da cá. E morre geração, nasce geração, qualquer classe social. A gente vê o porquê que o mundo já acabou uma vez, tá certo? É fundamental, senhor presidente, os debates. A gente vê muita aprovação de projetos sem discussão. Eu sei a farsa que é essa figura chamada Sérgio Moro. Eu sei a farsa que é esse pacote anticorrupção. Eu sei a farsa que é. Mas eu queria aqui registrar um sonho. Se você é político e não sonha em mudar o mundo, você está errado. Então, não tenho dúvida que a indignação do vereador Diegão, ela é legítima. O Rodrigo Maia, como todos os presidentes que passaram pela Câmara Federal lá, é motivo de repúdio. Todos eles usam o cargo para favorecimento pessoal. Todos. Mas a fala do vereador Antônio Lino, ela me convenceu. Eu ia votar favorável, deixando claro que eu era contra o que representa esse pacote do Moro e prestigiar a boa intenção do vereador Diegão. Inclusive, o vereador assinou a moção. Assinei a moção e, inclusive, falei na minha fala lá que vocês não estavam prestando atenção. Quando eu assinei, falei para a vossa assessora. Falei, olha, fala para o vereador que nós vamos debater em plenário, mas vou assinar aqui, porque eu sou amigo dele. Vereador Diegão, acredite, esse pacote é uma farsa.
Acredite, vereador Diegão, o Moro é uma farsa. Acredite nisso. Mas é bonito a gente acreditar que existe um super-herói brasileiro querendo combater todos os males do país. É legítimo, e essa legitimidade até me balançou a votar favorável. Mas, de fato, a fala do vereador Antônio Lino mostrou que não dá para a gente aprovar essa medida. Essa nova política, hoje o presidente Bolsonaro foi assistir um filme com a esposa dele. Começou a agenda dele meio-dia, o país pegando fogo, várias reformas importantes para o país, e ele começando a agenda meio-dia. Será que isso é a nova política? Então, contra a hipocrisia, contra a demagogia, não estou falando do autor da propositura, que é meu amigo e sei da boa intenção, mas de tudo que representa essa turma que está aí governando o nosso país, entregando o nosso país. Para exigir que o brasileiro tenha agora a obrigatoriedade do visto norte-americano, ele foi lá nos Estados Unidos, nem para deixar o Trump vir aqui no Brasil pedir para a gente foi lá e entregou para ele. E outras concessões mais. Um absurdo, vejo com muita tristeza tudo que está acontecendo no nosso país e espero que a população pare de sonhar e ajude a construir a realidade. Obrigado, senhor presidente. Declaração de voto, senhor presidente. Para a declaração de voto, vereador Eduígues Ferreira Martins. Bom, eu entendo a tristeza do vereador Diegão, porque eu já tive umas 20 moções rejeitadas. O requerimento nem se fala, né? Mas respeito o plenário, porque ele é soberano. O plenário é soberano. O plenário ele tem o direito de decidir. Inclusive o fato de assinar uma moção lá, que é para dar admissibilidade à moção, dar um terço da assinatura. Não significa que o vereador está favorável. Ele está dando a admissibilidade, está dando a oportunidade do colega trazer a plenário o seu pensamento. E eu já tive essa gentileza de muitos colegas que depois votaram contra. Oi, Eduígues, eu vou assinar, porque eu acho legal debater o tema lá, mas vou votar contra. É uma admissibilidade. O plenário admitir fazer o debate. E depois, nós temos que entender que o plenário é soberano e tem o direito de decidir. Agora, só para dizer, essa velha política que Vossa Excelência fala, essa velha política, Vossa Excelência, do PMDB, partido do presidente Temer, que dirigiu o Brasil até pouco tempo. Não teve partido que praticou a velha política que nem o PMDB. O Temer, para evitar que ele fosse processado pelo STJ, ele comprou o Congresso inteiro. Ele comprou o Congresso inteiro, Temer. Gastou bilhões do dinheiro público brasileiro. E nem por isso, Vossa Excelência, que é do MDB, praticou isso. Não é, vereador Diegão? Eu sou do PT, nunca tive um cargo em duas gestões no governo do Executivo, da Prefeitura. Eu nunca tive. E não tenho. Isso é velha política. Eu acho que Vossa Excelência também não tem. Né? Porque isso é velha política. É velha política. O que o PMDB praticou, o que o Temer praticou, isso é velha política. Então nós não podemos fazer um discurso de nova política com práticas antigas. Né? Então, se nós queremos mudar de fato, vamos mudar de fato. Então eu quero dizer a Vossa Excelência que todos nós podemos ter, de alguma maneira, ligações partidárias, mas terem práticas diferentes. Então, Vossa Excelência, como eu disse, é dos partidos que aí governo estou dentro, MDB, da política da época dos dinossauros, mas nem por isso eu acho que Vossa Excelência pratica a velha política. Vossa Excelência foi na tribuna dizer, condena a velha política, por isso, por isso, por isso. Então, eu acho que Vossa Excelência tem que ser coerente, realmente, com essa prática. Não ter cargos no governo do prefeito Marcos Mello, não ter cargos do governo do Estado, não ter cargo no governo federal, e quando o MDB vir com prática da velha política, combater. Nós já combatemos aqui. Então, por isso eu votei contra. Não por esse discurso de velha e nova política, porque eu acho que esse projeto é um grande engodo para a sociedade. É uma grande mentira. A Dilma mandou para o Congresso criminalizar a Caixa 2 e foi rejeitado. Presidente Dilma.
Tá? O Alexandre de Moraes, do partido que era afiliado ao MDB, ministro do Temer, fez esse mesmo projeto e o Moro copiou integralmente. Então, tem muito mais coisa por trás disso que não dá para votar favoravelmente, simplesmente porque um discurso efusivo, forte, de combate à corrupção. Então, por isso eu votei contra. Muito obrigado. As palavras, senhor presidente, declaração de voto. Para a declaração de voto, vereador Antônio Lino. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora Fernanda, eu quero fazer um agradecimento aos colegas vereadores, principalmente do meu partido, que votaram conosco, até por uma questão da posição do líder do partido, do presidente do partido da cidade, o deputado federal Marco Bertaioli. E dizer ao vereador Diegão que não é nada contra a sua pessoa, não é nada contra o vereador. Era uma questão de partido, é uma questão nacional. A questão partidária, ela começa aqui embaixo. Eu acho que, assim, que a presença do vereador, da política do município, é o que mais tem hoje a presença com a comunidade. Mas, infelizmente, Vossa Excelência sabe disso, a força nacional é a que mais tem. Se nós enfraquecermos as instituições nacionais, nós daqui vamos acabar. E essa questão da nova política, eu tenho muito medo. Eu já li todos os livros do Getúlio Vargas. E a nova política do Getúlio Vargas nos levou a 15 anos de ditadura. Isso eu tenho muito medo. Isso era muito falado por ele, pela filha dele, pelo filho dele. Inclusive, o filho dele se envolveu até numa briga, até em outros momentos. Então, a história nos conta coisas terríveis. Então, se a gente for copiar o que eles estão falando hoje aqui, e com essa questão, aí vem aquela história que a gente já viu todos os dias aqui. Esse filme eu já vi em preto e branco, agora estou vendo ele colorido. Então é por isso que a gente votou contrário, mas não contra a pessoa, e do vereador queria que ele entendesse isso é uma questão política e é uma questão de democracia. Muito obrigado. Eu mesmo, como o Domingo já falou aqui, já perdi muito nesse plenário, até pelo tempo que estou aqui, mas nada, fui contra os colegas vereadores. Obrigado, senhor presidente. Proposições publicadas. Indicações de números 277/2019 a 297/2019, de autoria dos senhores vereadores. Antes de colocar as proposições em discussão, eu peço para o primeiro secretário anotar a presença do vereador Cláudio Miak. Consignando a presença do vereador Cláudio Miak. Coloco em discussão as indicações de número 277/19 a 297/19, de autoria dos senhores vereadores. Encerrada a discussão, em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Estão aprovadas. Senhor presidente, não existem mais papéis para o expediente. Não existindo mais papéis para o expediente, passo a palavra ao primeiro vereador inscrito, vereador Pedro Comura. Senhor presidente, senhores vereadores, na semana passada, no dia 20, o Diário de Mogi trouxe um editorial que fala sobre as creches da nossa cidade. Que Mogi das Cruzes reduziu o déficit, né, de 5.000 para 2.000 vagas, né? Mas o que está acontecendo, principalmente na região de Jundiapeba e Brás Cubas, vereador Rodrigo Valverde. Essas invasões estão acontecendo, ocupações irregulares que estão acontecendo nessas regiões, estão trazendo muitas famílias aqui para a nossa cidade. Por quê? Em Mogi das Cruzes, a questão da saúde melhorou. A questão da educação também melhorou. E eu conversando com os moradores lá de Jundiapeba, e eles estavam reclamando, vereador Diegão, o que está acontecendo? As famílias que moram nas casas lá em Jundiapeba, principalmente, eles não conseguem vaga nas creches. Por quê? Porque o critério adotado pela Prefeitura Municipal é de renda
menor, né, e com maior número de crianças. Lógico que essas famílias que fazem essas invasões nesses bairros têm uma renda menor, né, e têm mais filhos. E, fatalmente, vereador Pérez, tem prioridade na vaga nessas creches. Então, os líderes lá de Jundiapeba estavam reclamando desse critério para conseguir as vagas. A família planeja ter um filho, né, para colocar na creche, porque, como a cidade está melhorando, né, muitas creches, ele planeja, faz um planejamento familiar. Aí, na hora de fazer a inscrição na creche, não consegue a vaga justamente por causa desse critério. E eu conversando com umas pessoas lá, e eles falaram, por que você veio para Mogi, né? Eu venho morar nessas invasões porque aqui a saúde é boa, tem creche boa, então eles vêm para Mogi das Cruzes. Há um estímulo para essas invasões, vereador Pérez, justamente por causa da melhora na saúde e na educação. Uma parte. Pois não, vereador Pérez? Talvez pudesse, além da questão financeira, o indivíduo é pobre, precisa, o tempo que ele mora em Mogi, quanto tempo está na cidade. Mas eu quero fazer um outro comentário. Ano passado nasceram, aliás, em Mogi, perto de 9.000 crianças. Nasceram aqui. Nasce, em média, na nossa cidade, entre 7 e 9 mil por ano. Quando é que você vai conseguir fazer tantas creches para dar cobertura só aos que nascem aqui? Então, eu já comentei, mas fiz uma moção que nós deveríamos ter aqui uma mulher que começa o pré-natal, já tem mais de 2 filhos e tem interesse em laqueadura, que seja feito. O indivíduo que já está com a família formada e quer uma vasectomia, que seja feito. A mulher quer protelar uma gravidez, que tenha direito a um DIU. Então, eu acho que isso, o sistema nosso de saúde pública é muito bom, mas nós estamos falhando nessa área de prevenção de gravidez. Permite a parte, Pois não, vereador Otto. Vereador, se eu entendi bem, o senhor está querendo as pessoas que têm algum planejamento familiar, que já moram em Mogi das Cruzes, possam ter prioridade nas creches, é isso, né? Não, eu estou questionando, né, que nós estamos enxugando gelo. Sim, mas se for isso, eu queria dar os parabéns, porque é interessante esse pensar, porque se a gente conseguir pegar os mogianos que estão aqui há 4, 5 anos, que usam o nosso sistema de saúde, e fazer com que eles entrem no cadastro com planejamento familiar, olha, eu estou casando agora, daqui a 2 anos eu pretendo ter filho, já vou avisar a Prefeitura de Mogi das Cruzes, o município, que daqui a 2 anos eu quero ter um filho. Então eu queria saber se Mogi das Cruzes consegue me contemplar com uma creche daqui a 3, 4 anos. Então essa pessoa, realmente, eu quero me dar os parabéns, porque é uma grande ideia a gente ter esse planejamento familiar para que a gente possa pegar os mogianos que queiram ter os seus filhos e a cidade possa também ter tempo para planejar. Não pegar o pessoal que chega hoje, já tem filho ontem e quer as creches. Gostaria também que tivesse creche para todos, mas a gente sabe que a cidade precisa de planejamento. A gente recebe imposto uma vez por ano, a gente o dinheiro não cai do céu, a cidade precisa de planejamento, né? Por isso a gente tem prefeito, tem a Câmara de Vereadores, tem isso tudo. Então eu queria só estar parabenizando pela ideia de ter no planejamento familiar as pessoas que querem ter filho, um cadastro para que elas possam ter creche daqui a 2, 3 anos, quando realmente forem ter os filhos. Parabéns, vereador Komura. Pois não, vereador Valverde. Vereador Pedro Komura, eu gosto de falar que eu brinco aqui que Jundiapeba pertence a Vossa Excelência, porque, de fato, é impossível para Jundiapeba não ouvir falar de Pedro Komura lá. Né? E a gente sabe, eu estou defendendo várias famílias lá que não têm a regularização da sua moradia,
E Vossa Excelência toca num tema muito profundo. Envolve aí planejamento familiar, envolve moradia, envolve novas gerações, futuras gerações. Mogi das Cruzes é a cidade que mais tem espaço territorial da Grande São Paulo. É a maior de todas as 39 cidades da Grande São Paulo. Porém, não é a maior populacionalmente. Mogi das Cruzes tem ali, paralelo com Itaquaquecetuba, mais de 400 mil habitantes. E não chegaram ainda a 500 mil habitantes. Porém, o orçamento de Mogi das Cruzes é quase 3 vezes o tamanho do orçamento de Itaquaquecetuba. Então, quando a gente reclama aqui dos nossos problemas, a gente está, na verdade, no paraíso. A questão da creche, a gente tinha aí perto de 5 mil crianças que não conseguiam uma vaga em creche. Entrava na justiça, o juiz dava a vaga e a prefeitura não sabia o que fazia. Essa questão das pessoas que estão vindo de outras cidades para morar em Mogi das Cruzes, eu vejo com bons olhos, justamente pelo que eu falei. Nós somos a maior cidade territorialmente da Grande São Paulo e estamos longe das maiores cidades populacionalmente. E eu queria muito que Mogi das Cruzes fosse a cidade que mais tivesse habitantes da Grande São Paulo. Acho que nós temos potencial para isso. Claro que se for de forma planejada, muito melhor. Essas invasões, eu vou colocar entre aspas, porque eu considero invasão quando alguém está dentro do seu lar ou dentro do seu imóvel e a gente tira a pessoa de lá na marra, à força. Isso é uma invasão. Agora, a ocupação, quando uma pessoa, ela pode ter quantas propriedades ela quiser, mas todas elas, ela tem que ter uma finalidade social. Se tiver lá abandonado, sujo, as pessoas que assim cuidarem, isso não é uma invasão, isso é uma ocupação de algo que estava inútil, desocupado. Então, eu faço uma ponderação aí na palavra invasão, acho isso muito forte. Eu conheço várias pessoas que compraram terrenos ociosos, que ocuparam terrenos ociosos, que construíram, que limparam, que zelaram, e está correndo atrás da sua regularização. Mas vira e mexe vem a palavra que eles são invasores. Então eu faço só essa ponderação, mas eu parabenizo Vossa Excelência de abordar o tema educação, que é fundamental, e eu não vejo por que Mogi das Cruzes não zerou ainda o déficit escolar dentro de um orçamento que nós temos. Comparando, por exemplo, com Itaquaquecetuba. Orçamento 3 vezes maior, com o mesmo número de habitantes. Vereador Valverde, nós não podemos equiparar por baixo. Nós precisamos melhorar. Nós precisamos gerar empregos para a nossa gente, crescer com planejamento. Por isso, é de fundamental importância o planejamento familiar, evitar essas ocupações irregulares. Eu acho que temos que tomar precaução, porque não interessa, vereador Valverde, ter população maior. Nós temos que ter qualidade de vida. Eu concedo a palavra ao vereador Iduígues Rodrigues Martins. Eu vou ser breve, vereador Pedro Komura. Muito obrigado pela parte. Eu sei que existe uma angústia de Vossa Excelência, de outros membros do Legislativo, de outros executivos pelo Brasil afora, uma ansiedade de atender a população em várias demandas. Só que a sociedade, ela tem regras, né? A China, existia uma lei, o governo chinês tinha uma lei do filho único. Abolido. Só podia ter um filho. Se tivesse mais que um, o governo chinês impunha sanções à família. No Brasil, nós não temos nenhuma lei nesse sentido. O casal, ele é livre para ter quantos filhos desejar. O planejamento familiar não é obrigatório no Brasil. Então, nós discutimos certas coisas que, ao pé da risca, fere, inclusive, a própria lei brasileira que garante essa liberdade. Então, eu acho importante fazer o debate, mas, graças a Deus, nós vivemos num país onde não existem leis como existem em alguns países, esterilização forçada, filho único, regras que invadem a família. Então, eu acho que tem problemas, mas eu sou mais por um Estado democrático, onde a autodeterminação são das pessoas e das famílias. É isso que eu penso.
né? E o direito de ir e vir do cidadão é o direito constitucional. Se ele mora em Itaquá, quer vir morar em Mogi. Se ele mora em Mogi, quer vir morar em Itaquá. Ou mora em Ibiritiba, quer... Direito. Viva a democracia. Mas, o vereador... Iduígues, sempre esqueço. Eu acho que é um tema importante para nós discutirmos, né? Os problemas da nossa cidade. E esse problema das creches é um problema que está pegando aí, nós precisamos discutir e encontrar alternativas, né? Para que a cidade de Mogi das Cruzes possa estar crescendo com qualidade de vida, né? E desenvolvimento sustentável. Muito obrigado. Próximo vereador inscrito, vereador Diego Amorim Martins. Vereador Diegão. Senhor presidente, eu vou falar da moção. O vereador Eduígues está ressentido com o juiz Sérgio Moro. Não fica assim, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, minha fala é bem rápida e curta. Quero usar meu espaço só para agradecer o voto do meu amigo vereador Marcos Furlan, mesmo eu fazendo uma moção de repúdio ao presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, que é do partido do meu amigo vereador Marcos Furlan. Ele votou a favor da minha moção e certamente ele entendeu o que eu quis dizer. O que eu quis dizer? Que a gente precisa repudiar as atitudes que o presidente da Câmara está tomando contra a população, que ele está deixando a sua vaidade muito acima dos interesses da população. Ele não está pensando no povo brasileiro. Ele tem aquela turminha dele que está querendo barganhar cargo político e algumas emendas e alguns ministérios. Então está bem claro que eles vão travar todos os projetos do presidente enquanto cada um não ter a sua partezinha lá. Então, vereador Furlan, agradeço o voto do vereador. O vereador entendeu muito bem a minha moção. Agradeço o vereador Caio Cunha também. Mas a luta continua e o importante é que a gente deixou bem claro que o interesse do povo ele tem que estar acima dos anseios dos interesses políticos e, em primeiro lugar, o nosso partido tem que ser o nosso país, que é o Brasil. Obrigado, senhor presidente. Próximo vereador inscrito, vereador Marcos Furlan. Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, vereadora Fernanda, a todos que assistem aqui em plenário, na TV Câmara, a nossa sessão. E, vereador Diegão, não precisa agradecer, né? Eu entendo que a população tem que pressionar a classe política, tem que pressionar o Congresso Nacional por mudanças, por reformas que nosso país precisa. Nós fizemos uma mudança política, votamos em outro candidato fora do eixo PT, PSDB, para que houvesse, para que haja mudanças estruturais no nosso país. Uma reforma federativa, uma reforma previdenciária, uma reforma trabalhista, reforma administrativa e reforma política também. Então, essa sua moção, talvez, como o vereador Caio Cunha disse, talvez seria melhor se fosse uma moção de apelo. Mas eu acho que é muito importante para a gente mostrar que a população quer mudanças, mostrar ao Congresso Nacional e a toda a nossa classe política. Se é velha, se é nova política, eu não sei. Eu acho que o que é bom tem que continuar, o que não é bom tem que mudar. E nós precisamos fazer mudanças que nosso país tanto clama e precisa. Mas, senhor presidente, eu vim aqui a fala de hoje, eu tenho alguns assuntos, nem sei se vou conseguir colocar todos os assuntos aqui que eu espero falar, mas o primeiro assunto é que eu fui convidado pela empresa DP Barros, que faz o desassoreamento do rio Tietê. Junto com o engenheiro Folino do DAE, eu pude percorrer uma área pequena, uma área de 1 quilômetro que está sendo feito o desassoreamento e acompanhar o trabalho dessa empresa que faz um desassoreamento de 45 quilômetros aqui no nosso município e na região de Mogi. Mogi, Suzano, Itaquá, pude conhecer
esse trabalho feito e pude averiguar, não sei se a técnica pode, não sei se também vai estar claro aí no telão, tem um pequeno trecho da nossa visita, e pude averiguar o quanto de lixo é jogado no nosso rio Tietê. São pneus, garrafas, o vereador Otto e a vereadora Fernanda que fizeram aquele projeto de lei dos canudos, mas também garrafas PETs, muito lixo, tem até carcaças de carro em determinados trechos. A gente ficou sabendo que são toneladas de carcaças de carros jogadas no rio Tietê, ali na região de Itaquaquecetuba. E na nossa cidade aqui, o que se viu foram muitos pneus. E também muitas espécies de animais, tartarugas, garças. Eu pude ver com os meus próprios olhos a convivência dos animais com o lixo. Então, a gente tem que reforçar a conscientização da nossa população para não jogar lixo e dos nossos gestores públicos para fazer um saneamento básico, para tornar o saneamento básico cada vez mais prioridade em nossa cidade, vereador Caio Cunha, em nossa região, em nosso estado, em nosso país. Dizem que o saneamento básico não dá voto, mas o saneamento básico a gente consegue trazer uma economia à saúde da população, nós conseguimos fazer com que nós não gastássemos tanto com saúde. Então, eu percorri esse 1 quilômetro do nosso rio Tietê e pude ver a quantidade de lixo que é retirada, a quantidade de terra, a responsabilidade que é tratado essa limpeza, que é feita pelo governo do estado. Após a retirada dessa terra e do entulho, esse material vai para locais que são licenciados, que fazem também, por exemplo, no caso de pneus, leva para empresas que fazem asfalto com essa matéria-prima, com os pneus. No caso do plástico, é levada para as empresas especializadas. No carro da terra, é levada para a Terra Forte, lá em Suzano, empresas licenciadas. E a gente tem que cobrar, né, um pouco a população, cobrar o gestor público para que não haja essa sujeira nos córregos, sujeira no nosso rio Tietê, que é um patrimônio da humanidade, o nosso rio Tietê e os nossos córregos aqui na nossa cidade. Foi muito importante, uma experiência muito legal, muito gostosa. A gente quer parabenizar o pessoal da DP Barros, o pessoal da E, que faz com responsabilidade esse tipo de limpeza, e solicitar sempre ao governo do estado, aos nossos deputados estaduais, que cobrem uma limpeza rotineira no nosso rio Tietê, porque já fazem 4 anos, o contrato é de 5 anos, a gente está no último ano de contrato, e a gente espera que esse desassoreamento continue sendo constante, para que não cause enchentes em nossa cidade. Esse ano a gente passou aí por muitas chuvas, mês de março, mês de fevereiro, mês de janeiro, final do ano, e as enchentes não vieram tão fortes como poderiam ter vindo aqui em nossa cidade, muito por conta desse desassoreamento. Senhor presidente, na última sessão, o vereador Farofa apresentou um documento, na última semana, e na semana retrasada, esse vereador também apresentou um outro documento, ali de melhorias na estrada do Pico do Urubu. E eu ainda não consegui deixar o material pronto, mas eu já tenho algumas fotos de raves que acontecem naquela estrada. Rave, acampamento, um local que poderia ser prioritariamente para o turismo aqui no município, um local que poderia ser fomentado o esporte, e a gente vê, né, a gente recebe denúncias que é um local que está indo para outro tipo de situação. Rave, uso de drogas, uso de bebidas alcoólicas, festas, e a gente está cobrando nessas indicações, tanto a minha como do vereador Farofa, um monitoramento, uma ronda constante para coibir esse tipo de situação. E melhorias na estrada para as pessoas poderem utilizar a estrada do seu devido fim. A estrada poderia ser para fomentar o turismo, uma estrada que poderia
ser para fomentar o esporte, haja visto que muita gente corre naquele local, pedala e faz diversas atividades esportivas. E não podemos deixar com que esse tipo de situação, esse tipo de festa, domine aquele local. Então, eu venho aqui, mais uma vez, apelar para que nossa Prefeitura Municipal e nossa Polícia Militar possa fazer ronda constante e coibir esse tipo de situação. Não sei se existe lei específica, mas a gente tem a lei aí do silêncio, enfim, diversos mecanismos para coibir esse tipo de situação que o nosso Pico do Urubu vem sofrendo e os nossos esportistas, as nossas pessoas que gostam, curtem o meio ambiente possam usufruir da estrada do Pico do Urubu e do Pico do Urubu da melhor forma possível. Então, eu venho aqui mais uma vez apelar à nossa Prefeitura, ao nosso Coronel Salles, nossa Guarda Municipal, nossa Polícia Militar, para que possa coibir esse tipo de situação. E nós gostaríamos também, senhor presidente, de falar da empresa Griffith, que está lutando para retomar as atividades em nosso município. Nós tivemos diversas reuniões com a Secretaria de Desenvolvimento, o nosso departamento jurídico da Prefeitura, o nosso departamento de planejamento, porque é uma empresa que está querendo reativar suas instalações e conta com alguns percalços do novo zoneamento, né? Porque até então era permitida a instalação de empresas naquele local. O novo zoneamento coibiu apenas as empresas que tinham atividade e essa empresa teve alguns problemas por conta daquela enchente que ocorreu na antiga NGK, a documentação estava arquivada naquele local e também os compradores da empresa Griffith, à época, eles levaram toda a documentação, a empresa está com dificuldades para reinstalar na nossa cidade. Mas hoje tivemos uma reunião muito importante com a Secretaria de Desenvolvimento, com o Luiz Pinheiro, com o Dodô, o secretário Clodoaldo não estava no momento, e conseguimos reabilitar alguns documentos da empresa e pudemos apresentar à Prefeitura, vamos poder apresentar e com certeza essa empresa retomará as atividades e gerará novos empregos na nossa cidade. Senhor presidente, então era isso, né? Nossa visita, nosso passeio ao Rio Tietê, o nosso Pico do Urubu e a retomada da empresa Griffith, que deve logo, logo estar em atividade em nosso município. Muito obrigado. Senhores vereadores, antes de fazer as chamadas dos vereadores para a nossa ordem do dia, é só para fazer um aviso, a senhora Agnes Hanaoka, que é de Relações Institucionais da EDP, pediu uma reunião e foi marcada para amanhã às 14 horas na sala Sérgio Nogueira. Então, as pessoas que quiserem, os vereadores, ela queria um contato com os vereadores. Então, eu estou fazendo um convite a todos os vereadores que participem dessa reunião, que eu acho que também será de bastante importância, até porque a gente precisa de um contato direto com o pessoal da Bandeirantes, que é bastante difícil, até porque o diretor anterior, Marcos Scarpa, né, ele saiu da EDP. Então, a reunião está marcada para amanhã às 14 horas na sala Sérgio Nogueira. Senhor presidente, quem ficou no lugar do doutor Marcos Scarpa? Então, é a senhora Agnes Hanaoka. É ela que vem se apresentar amanhã, aqui na Câmara. Não havendo mais vereadores inscritos para falar em expediente, solicito ao primeiro secretário que realize a chamada dos senhores vereadores para a constatação de quórum e início da nossa ordem do dia. Vereador Antônio Lino, presente. Vereador Taubaté, presente. Vereador Caio Cunha, presente. Vereador Carlos Evaristo, presente. Vereador Cláudio Miak. Vereador Diegão, na primeira secretaria, presente. Vereador Edson Santos, presente. Vereador Emerson Hong. Vereadora Fernanda Moreno. Vereador Iduígues, presente. Vereador Jean Lopes. Vereador Rodrigo Valverde, presente. Vereador José Antônio Cuco Pereira, presente. Vereador Farofa. Vereador Marcos Furlan, presente. Vereador Maurinho de Assis Margarido, presente. Vereador Mauro Araújo. Vereador Dr. Otto,
Presente. Vereador Pedro Kumura. Presente. Vereador Dr. Péricles. Vereador Protásio Nogueira. Presente. Vereador Sadal Sakai na presidência. Presente. Vereador Rodrigo Romão. Não tem problema, amanhã a gente avisa. Vereador Cláudio Miak. Conseguindo a presença do vereador Cláudio Miak. Senhor presidente, existem 16 vereadores na casa. Quantos? 16 vereadores estão presentes. Há quórum regimental. Solicito o primeiro secretário que proceda à leitura dos papéis constantes da ordem do dia. Senhor presidente, não existem papéis para a ordem do dia. Não havendo papéis para a ordem do dia, nem vereadores inscritos para falar em explicação pessoal, dou por encerrada a presente sessão, convocando os senhores vereadores a comparecerem na próxima sessão ordinária a realizar-se na próxima quarta-feira em seu horário regimental. Está encerrada essa sessão.